TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 26 de fevereiro. E você confere hoje que a saúde em Petrópolis herda dívidas de gestões anteriores que somam 17 milhões de reais. A quarta edição da Jornada da Virada Climática reúne universidades e organizações. Além disso, a ligação Bingen-Quitandinha entra em fase de testes no mês de março. E você confere que o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 67 vagas para essa semana. Olá, muito boa tarde, eu sou Jonathan Joras e começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Bom, e começamos aqui o programa pela notícia sobre a saúde municipal de Petrópolis, que acumula uma dívida de cerca de 17 milhões de reais, que vem crescendo desde 2018. O montante herdado de gestões passadas reflete a vulnerabilidade do sistema, que enfrenta crises devido aos atrasos nos repasses. O número foi apresentado em uma audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis nesta terça-feira, quando foi discutido o relatório da gestão da saúde do terceiro quadrimestre de 2025. A Secretaria de Saúde destacou que o município aplicou 19% da receita própria no setor. O percentual é superior ao mínimo constitucional de 15%. No período, a pasta informou que contou com quase 177 milhões de reais em receitas, sendo 38 milhões de recursos próprios. Do Estado, foram 31 milhões. Da União, 105 milhões e de capital, apenas 1 milhão de reais. Os vereadores apontaram dificuldades no setor, como a falta de insumos básicos e medicamentos, além do aumento na fila de exames desde o último quadrimestre, especialmente na área da saúde da mulher. As pessoas estão sendo negligenciadas no seu atendimento à saúde, e isso acarreta em quê? Acarreta em morte que poderia ser evitada. Então, eu acho que esse relatório da saúde ele é fundamental para a gente ter esse mapa da saúde pública aqui do município. De acordo com dados apresentados na sessão de terça-feira, a saúde municipal de Petrópolis acumula uma dívida de quase 17 milhões e 500 mil reais, que cresce desde 2018. O valor herdado de gestões anteriores reflete os diversos problemas enfrentados pela população no dia a dia. De 2023 para 2024, a dívida aumentou cerca de 4 milhões e meio de reais. A gente tem aqui dívidas desde 2018, porque as anteriores vão sendo pagas. E isso também é um impacto muito grande na saúde, porque às vezes tem dívida de fornecedor, tem dívida que pode ocasionar problemas na hora de uma licitação, na hora de algumas atividades. Um caso recente que chamou a atenção dos petropolitanos foi a paralisação do elevador do Hospital Nelson de Saerpe. O equipamento ficou sem funcionar por mais de 3 semanas, foi consertado e voltou a apresentar problemas. Na época, a Comissão de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Petrópolis, expediu uma recomendação para a Prefeitura, cobrando providências. Pacientes com mobilidade reduzida deixaram de ser internados e outros não conseguiam receber alta por falta de deslocamento seguro. O elevador, ele quebrou, foi agora, então assim, não faz parte nem do quadrimestre, mas eu irei te responder. A gente já entrou com um processo para fazer uma licitação de compra de um novo elevador, para resolver esse problema de uma vez por todas. O elevador foi consertado, era um problema da porta, funcionou 2 dias, quebrou a placa dele que funciona. Então está comprando peça para poder colocar para funcionar novamente. De acordo com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, a previsão de retorno do elevador é para domingo, dia 1º de março. O Hospital Nelson de Saerpe atende urgências ortopédicas e psiquiátricas, segundo o Portal da Saúde de Petrópolis. Além disso, a Prefeitura promoveu um mutirão de exames e cirurgias na unidade. Outro tema debatido foi o problema no abastecimento farmacêutico das unidades do município, como a falta de medicação Prolia e de anticoncepcionais. O secretário justificou que os atrasos ainda são reflexo da calamidade financeira enfrentada pelo município. A gente chamou os fornecedores de medicamentos, fez a renegociação de dívida. Claro que quando você renegocia a dívida, você tem que pagar, virou o ano, liberou o orçamento, até pagar o empenho.
começou a atrasar, então a gente espera regularizar para ter a Prolia em breve para poder voltar com o tratamento o mais rápido possível. Em relação aos leitos da unidade de terapia intensiva e de retaguarda do Hospital Clínico de Correios, o HCC, foi citado como um dos principais responsáveis pelo atendimento. No entanto, a unidade vinha enfrentando pendências de repasses. No ano passado, a dívida do município com o HCC chegava a 26 milhões de reais. Durante a sessão, o secretário informou que um novo grupo assumiu recentemente a administração do hospital. Bom, agora mudando de assunto, mas ainda aqui em Petrópolis, a ligação Bingen-Quitandinha entra em fase de testes a partir do mês de março. O anúncio foi feito durante uma reunião entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a Prefeitura de Petrópolis. Também foi acordada a realização de uma audiência pública para ampliar o diálogo com a população sobre a proposta. O encontro contou com a participação do prefeito Ingo Rames e do presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, o Luciano Moreira, e teve como foco alinhar os aspectos técnicos, operacionais e de segurança necessários para dar início na operação experimental da faixa reversível da BR-040 no trecho que conecta o Bingen ao Quitandinha. A fase de testes tem como objetivo avaliar na prática os impactos da medida da fluidez do trânsito e na segurança viária, criando uma alternativa para reduzir os congestionamentos no centro da cidade e melhorar o deslocamento entre as duas regiões, no caso, o Bingen e o Quitandinha. A proposta prevê a utilização de faixa reversível em horários de maior fluxo, com monitoramento constante dos órgãos envolvidos, no caso a Prefeitura, a CPTrans, a PRF e os outros órgãos que fazem parte do transporte. Enfim, essa audiência pública, que será realizada em uma data que ainda não foi divulgada, permitirá a apresentação detalhada do projeto, esclarecimento de dúvidas e a coleta de contribuições da sociedade civil, moradores e comerciantes das áreas impactadas. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a participação popular no planejamento urbano aqui da cidade de Petrópolis. O projeto da ligação Bingen-Quitandinha é considerado uma das principais intervenções estruturantes para a mobilidade urbana aqui em Petrópolis. A expectativa é que, a partir dessa fase experimental e da análise técnica dos resultados, seja possível avançar para soluções definitivas previstas no contrato de concessão da BR-040, consolidando, de fato, uma alternativa viária estratégica aqui para o município. Bom, e a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 67 vagas de trabalho nessa semana. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e as áreas de atuação com opções para candidatos com e sem experiência. Veja só. Entre os destaques estão mais de 17 vagas que não exigem experiência anterior, como ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de marcenaria, instrutor de cursos de desenho e teatro, além de vendedor. E também há oportunidades para funções como motorista de caminhão, supervisor de loja, auxiliar administrativo, técnico eletromecânico, fiscal de prevenção de perdas, advogado, pedreiro, pintor e supervisor. Os interessados devem cadastrar o currículo exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Petrópolis. O cadastro é gratuito e pode ser feito a qualquer momento dentro do período de oferta das vagas. Por outro lado, os petropolitanos relatam que a falta de acessibilidade pode ser uma das maiores dificuldades para quem procura emprego atualmente, transparecendo a necessidade de mais alternativas de divulgação dessas vagas, fortalecendo assim a ponte entre empresas e trabalhadores. Porque assim, tem o balcão de emprego, todas as pessoas hoje têm celular, é verdade. Só que, às vezes, a pessoa que está em busca de um emprego, às vezes não tem dinheiro para pagar a sua internet, não tem a viabilidade de acessar o balcão de emprego. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Além disso, existem outras dificuldades que assolam a realidade do mercado de trabalho, como, por exemplo, as contratações por indicação, o que acaba limitando o acesso de candidatos que não têm contatos ou rede de apoio, tornando ainda mais desafiador entrar no mercado de trabalho. Porque hoje o que acontece muito hoje nas empresas é a comunicabilidade entre o próprio funcionário que indica alguém. Os setores são assim, entendeu? Então, assim, acaba sendo muito fechado.
Então teria que ser algo que seria exposto de forma constante nos canais de comunicação, nas redes sociais, para que possa amparar o máximo de número de pessoas, que as pessoas consigam ter acesso àquela informação e consigam, né, galgar uma oportunidade. Por isso, iniciativas que ampliam o acesso às informações e aproximam empregadores e trabalhadores se tornam fundamentais. Por fim, a orientação é que os interessados acompanhem as atualizações das vagas e mantenham um cadastro sempre atualizado para aumentar as chances de contratação. Bom, a Prefeitura de Petrópolis promove em todo o município, no próximo sábado, o Dia D contra a dengue. Esta será a primeira grande mobilização de 2026 para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Ao todo, 98 agentes de combate às endemias realizarão visitas domiciliares das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, nos territórios com maior incidência da doença. Além das visitas domiciliares, haverá ações de panfletagem e orientações em estabelecimentos comerciais, parques e nos terminais rodoviários do Centro, Bingen e Itamaraty. 9 unidades de saúde estarão oferecendo a vacina contra a dengue, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Também serão realizadas ações educativas em escolas e no centro, um carro de som vai percorrer pela região, claro, central e pelos distritos, reforçando as orientações da população. Bom, mas agora é o seguinte, agora a gente vai falar de um caso que repercutiu demais no Brasil nos últimos anos, pelo menos nos últimos tempos. Após praticamente 8 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento. Vamos até o Rio para saber mais detalhes das condenações com o repórter Rafael Lima. Após praticamente 8 anos de impunidade, nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão em 76 anos e 3 meses por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. O crime aconteceu em março de 2018, no Rio de Janeiro. Votaram a favor os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, presidente da primeira turma. Durante o julgamento, os ministros então concordaram parcialmente com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, discordando aí, existindo uma divergência em relação a Rivaldo Barbosa. O delegado foi absolvido do crime de homicídio qualificado por dúvida razoável, porém acabou condenado por corrupção passiva e obstrução de justiça por ter recebido dinheiro da milícia para atrapalhar as investigações. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. Rafael, muito obrigado pelas suas informações, mas agora vamos para um rápido intervalo e na volta a gente conversa sobre a previsão do tempo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos com a previsão do tempo. Bom, e nós começamos a nossa previsão do tempo, como de costume, por Nova Friburgo. A previsão para o sextou é de um dia parecido com essa quinta-feira. A sexta deve ser de sol com muitas nuvens, com chuva pela manhã. À tarde tem possibilidade de chuva forte, mas à noite a intensidade da precipitação diminui, porém persiste. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, a previsão é parecida, com chuva começando pela manhã e seguindo até o fim do dia. Porém, a chuva forte permanece até o fim da noite. Os termômetros também variam entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a tendência é a mesma, com chuva começando pela parte da manhã. Já no período da tarde, a chuva aumenta e segue forte até o período da noite. Em relação às temperaturas, a tendência é de queda. Os termômetros marcam entre 17 e 21 graus nessa sexta-feira. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira em Paraíba do Sul, como tem sido rotineiro no verão. Mas durante a tarde e a noite, o tempo fica firme, sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 21 e máxima de 26 graus Celsius. E para a gente finalizar nossa previsão do tempo aqui em Três Rios, onde foi registrada muita chuva na noite de quarta-feira, mas na sexta-feira o dia deve ser de sol com muitas nuvens, com chuva pela manhã. À tarde com possibilidade de temporal e noite chuvosa. As temperaturas em Três Rios variam entre a mínima de 22 e máxima de 27 graus Celsius. Bom, gente, mas agora a gente está na previsão do tempo e continuando nesse assunto, a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, o CBMERG, seguem monitorando as chuvas em todo o estado e atuando de forma integrada para prevenir e minimizar danos das chuvas. O Corpo de Bombeiros permanece em alerta com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves.
A corporação foi acionada para uma ocorrência relacionada à chuva nessa quinta-feira e 4 na quarta-feira, sem vítimas graves. O CEMADEM aqui do Rio de Janeiro mantém monitoramento meteorológico 24 horas com emissão contínua de alertas para a população. Como medida preventiva, alertas severos para risco de chuvas intensas, como altos acumulados previstos, são enviados, quando necessário, claro, via Cell Broadcast. E nenhuma estação de alerta sonoro, as sirenes, foi acionada até o momento. Agora o risco hidrológico é alto para o município de Macaé e Cachoeiras de Macacu, que fica aqui na região serrana. E há alto risco geológico em Resende, Comendador Livre Gasparian, Três Rios e Macaé. Para as próximas horas, ainda são esperadas chuvas fracas a moderadas no estado durante a manhã, seguidas de pancadas de chuva pancadas isoladas de chuva, moderadas a muito fortes, acompanhadas, é claro, de raios a partir da tarde. E no caso de Três Rios, como eu tinha falado, que foi uma cidade que registrou diversos pontos de alagamento e muita chuva na passagem de quinta para sexta-feira, registrou nas últimas 24 horas pouco mais de 100 milímetros de chuva. Bom, mas essa foi a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, agora mudando de assunto, só que voltando aqui para o município de Petrópolis, o Centro Universitário Arthur Saerp Neto, mais conhecido como a Unifase, deu início à 4ª edição da Jornada da Virada Climática, com o tema Cuidar, Cooperar transformar o caminho para uma transição justa e regenerativa. O evento é gratuito e aberto ao público e segue até o dia 23 de março. Há 4 anos, a Unifase convida a população de Petrópolis a refletir sobre os impactos das mudanças climáticas no município e a importância de construir soluções coletivas. A abertura contou com a exibição do curta-metragem Ilha das Flores, seguida de debate com especialistas sobre meio ambiente, desigualdade social e políticas públicas. O objetivo é ampliar a discussão para além da universidade, envolvendo diferentes grupos da sociedade na construção de conhecimento e estratégias para minimizar os impactos das emergências climáticas. A jornada mobiliza não apenas a comunidade acadêmica, mas também outras instituições e organizações da cidade. A proposta é descentralizar as discussões, ocupar diferentes espaços e envolver um público variado nessa reflexão sobre as mudanças climáticas e os possíveis caminhos para uma cidade mais preparada e resiliente. As atividades acontecem em diversos espaços de Petrópolis, como Cefet, Serratec, UF, além da própria Unifase. Entre os destaques da semana esteve a palestra, realizada na quarta-feira, sobre o sistema de monitoramento sem fio de umidade do solo, que tem o objetivo de prever deslizamentos de terra. Já nos dias 27 e 28, a programação segue na Unifase com roda de conversa e oficinas voltadas à reflexão sobre os impactos dos eventos climáticos e o papel dos profissionais na mitigação de riscos. A programação completa da 4ª Jornada da Virada Climática segue disponível no site da instituição. Para o professor Paulo Kling, eventos como esse atraem novos olhares de investidores que passam a enxergar a cidade no centro de eventos climáticos importantes. Então, surge emenda parlamentar, surge financiamento de governo promovendo obras no município para melhoria das condições de saneamento do município. E é claro, isso não é causado só pela jornada. A jornada ajuda a provocar esses movimentos na cidade. O propósito é ampliar o conhecimento e preparar a população para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, fortalecendo lideranças comunitárias e estimulando a adoção de medidas práticas de prevenção. A proposta é transformar a informação em ação, reduzindo vulnerabilidades e promovendo uma cultura de responsabilidade coletiva diante dos riscos ambientais. Então a gente tem que ir para esses locais, trabalhar com essas pessoas, fortalecer as lideranças comunitárias para começar a estabelecer as rotas de fuga
e os pontos de apoio que vão dar acolhimento a essa população quando ela se torna vulnerável. O professor Paulo Kling explica ainda que Petrópolis é uma cidade cortada por rios e cercada por montanhas, uma configuração geográfica que exige atenção redobrada. Como em qualquer outro lugar do mundo, é fundamental se preparar e prevenir diante dos possíveis transtornos climáticos. Em diferentes países, comunidades aprendem a conviver com esse tipo de realidade, adotando medidas de segurança sem precisar abandonar o lugar onde vivem. No Japão, numa cidade que tem terremoto toda hora. A cidade acabou, todo mundo foi embora? Não, eles treinaram as pessoas a se proteger do terremoto que tem toda hora. Então a gente elogia o Japão, elogia o Chile por causa da organização nesse sentido, mas quando é com a gente não faz. Por fim, o magistrado destacou que apenas uma grande campanha educacional poderá surtir o efeito necessário, já que muitas pessoas não têm acesso a informativos e aplicativos online. Segundo ele, essa realidade torna indispensável uma mobilização mais ampla por parte do poder público, para que a informação chegue a todos. Mas se você tem alguém que panfleta, te dá, você olha, o que você está fazendo ali? Olha, eu cuido de você. Essa cidade é segura porque eu cuido de você. Eu estou te orientando para que você não entre em risco. Realmente, cuidar do meio ambiente, esse tema é de muita relevância e muito importante, né? Inclusive, ontem a gente entrevistou aqui no Correio Petropolitano Debate o professor Paulo, que contou um pouco para a gente sobre esse evento, enfim, e está aí a reportagem sobre essa jornada climática que vai acontecer na Unifase. Mas enfim, agora mudando de assunto, ainda falando sobre a parte de ciência e saúde, o governo do estado do Rio de Janeiro homenageou meninas e mulheres na ciência nesta terça-feira. O destaque da cerimônia, realizada no Palácio Guanabara, foi a pesquisa desenvolvida pela cientista Tatiana Sampaio, abrindo novas perspectivas para o tratamento de lesões medulares. A pesquisadora carioca Tatiana Sampaio ganhou projeção nacional e internacional com o desenvolvimento da polilaminina, biomolécula criada a partir de estudos conduzidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Na terça-feira, dia 24, o governo do estado homenageou meninas e mulheres da ciência no Palácio Guanabara. Eu fico feliz em esse furacão ser do Rio de Janeiro e ser a doutora Tatiana. Muito, muito obrigado por tudo que a senhora fez e está fazendo pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. A pesquisa de Tatiana tem potencial para estimular a regeneração de neurônios e favorecer a reconexão neural em casos de lesões do sistema nervoso, especialmente medulares. A iniciativa representa um avanço relevante na medicina regenerativa e reforça o protagonismo da ciência fluminense. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, teve papel decisivo para a consolidação das etapas experimentais, a ampliação da estrutura de pesquisa e o fortalecimento das parcerias acadêmicas. Eu acho que essa iniciativa da FAPERJ é sensacional e vai estimular muito. Eu espero que dê muitos frutos e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês agora. Tatiana relembrou a trajetória e citou a importância familiar na carreira como cientista e pesquisadora. Eu acho que eu tive muitas sortes na vida, mas uma das grandes que eu tive é que a minha tia-avó era cientista e era bióloga. E era mulher, pesquisava no laboratório, olhava no microscópio. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, destacou o papel das mulheres no desenvolvimento de pesquisas e em outros setores da sociedade. Eu quero aqui, junto a todas vocês mulheres, agradecer por tudo que vocês têm feito pelo nosso Estado. Eu tenho absoluta certeza que na ciência cada vez mais vocês voando e no alto escalão, não só da ciência, mas de tudo aquilo que é importante para a nossa sociedade. Para celebrar o protagonismo feminino na produção científica e tecnológica, a FAPERJ lançou no evento o edital Jovem Cientista Doutora Tatiana Sampaio, que será publicado em março com investimento de R$10 milhões. As propostas poderão contemplar diferentes áreas do conhecimento, com divisão entre ciências da vida e humanidades. Voltado para mulheres cientistas, com um vínculo em instituições de ciência e tecnologia do Estado, o programa vai financiar projetos de alto nível técnico, com apoio para bolsas e custeio.
O foco é garantir a continuidade da carreira acadêmica feminina e fomentar novas linhas de pesquisa, fortalecendo a presença das mulheres na ciência. Mas agora, saindo desse assunto de saúde e meio ambiente, indo para um assunto completamente diferente, agora sobre economia. O novo regime tarifário dos Estados Unidos deve poupar 46% dos produtos brasileiros exportados ao país. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os itens beneficiados estão as aeronaves que passam a ter alíquota zero para entrar no mercado norte-americano. Olha só. As mudanças ocorrem após uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou as chamadas tarifas recíprocas impostas pelo governo do presidente Donald Trump. Com a nova ordem executiva, cerca de 46% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o equivalente a 17 bilhões e meio de dólares, ficam sem qualquer sobretaxa adicional. Outros 25%, o que representa 9 bilhões e 300 milhões de dólares, passam a estar sujeitos à tarifa global de 10%, que pode chegar a 15%. Já 29% das exportações, cerca de 10 bilhões e 900 milhões de dólares, continuam submetidas às tarifas setoriais baseadas em argumentos de segurança nacional, como nos casos de aço e alumínio. Antes das alterações, aproximadamente 22% dos produtos brasileiros enfrentavam sobretaxas de até 40% ou 50%. Uma das principais mudanças é a exclusão das aeronaves da incidência das novas tarifas. O produto, que era taxado em 10%, passa a ter alíquota zero. Segundo o Ministério, as aeronaves foram o terceiro principal item da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos em 2024 e 2025. Outros setores beneficiados incluem máquinas e equipamentos, calçados, móveis, confecções, madeira, produtos químicos e rochas ornamentais. No setor agropecuário, pescados, mel, tabaco e café solúvel também deixam a tarifa de 50% e passam a alíquota geral de 10% ou eventualmente 15%. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos somou 82 bilhões e 800 milhões de dólares, com exportações brasileiras de 37 bilhões e 700 milhões e importações de 45 bilhões e 100 milhões de dólares. O resultado foi um déficit comercial de 7 bilhões e 500 milhões de dólares para o Brasil. O Ministério ressalta que os dados são estimativos e podem variar conforme critérios técnicos de classificação tarifária. E voltando a falar sobre chuva, né, e que tem atingido, né, alguns municípios aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Paraíba do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, mobilizou a arrecadação de donativos para o envio à cidade de Juiz de Fora, devido às fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais entre segunda-feira e terça-feira, dia 24. Conforme os dados do governo de Minas, ao todo 40 pessoas morreram em decorrência da tragédia socioambiental, sendo 34 mortos e 25 desaparecidos em Juiz de Fora. Já em Ubá, contabiliza 6 mortos e 2 desaparecidos. Segundo informações das autoridades, foram registrados muitos chamados aos postos de emergência por conta de vias bloqueadas, casas atingidas e famílias ilhadas, sem condições de deixar o local devido ao alagamento. Em Juiz de Fora, são 3.000 desabrigados e 400 desalojados. Em Ubá, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas. Bom, o secretário de Assistência Social de Paraíba do Sul, Léo Correia, informou que a comunidade se engajou bastante e conseguiu arrecadar muitos produtos, especialmente de limpeza. Conforme enfatizou o secretário, as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora deixaram muitas famílias desamparadas, principalmente entre aqueles que já vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Secretaria segue recebendo doações, é claro, os donativos serão encaminhados para a cidade mineira por meio de uma van disponibilizada pela própria Prefeitura de Paraíba do Sul. Bom, agora voltando a falar sobre economia, a arrecadação federal alcançou 325 bilhões e 700 milhões de reais em janeiro, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica em 1995. O resultado representa um crescimento real de mais de 3,5% na comparação com janeiro do ano passado, já descontada a inflação. Os dados foram divulgados pela Receita Federal aqui do Brasil. Olha só.
O Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, arrecadou 8 bilhões de reais em janeiro, com uma alta real de 49,05% em relação ao mesmo mês de 2025. Já o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de capital somou 14 bilhões e 680 milhões de reais, com crescimento de 32,56%. O resultado foi influenciado por aplicações em renda fixa e pela tributação dos juros sobre capital próprio. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o aumento da alíquota sobre o imposto sobre juros sobre capital próprio, de 15% para 17,5%. A mudança, no entanto, só deve impactar a arrecadação a partir de abril. A arrecadação da Previdência Social atingiu 63 bilhões e 450 milhões de reais, com alta real de 5,48%. O avanço foi atribuído ao crescimento da massa salarial e à expansão do Simples Nacional. As receitas de COFINS e PIS somaram 56 bilhões de reais, com aumento de 4,35%, refletindo o maior volume de vendas do comércio e de serviços. A tributação sobre apostas online e jogos de azar gerou 1 bilhão e 500 milhões de reais em janeiro, contra 55 milhões no mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2.642% na comparação anual após a regulamentação do setor. Parte das mudanças aprovadas no fim de 2025 ainda não impactou integralmente a arrecadação por causa do prazo de noventena, que estabelece 90 dias para o início da cobrança após a alteração da alíquota. Em sentido contrário, tributos ligados à importação tiveram queda real de 14,74%, como o IPI e o Imposto de Importação. A Receita atribuiu o resultado à redução do volume de importações em dólar e à queda da taxa de câmbio. O desempenho de janeiro reforça o caixa do governo no início do ano e contribui para o cumprimento da meta fiscal de 2026, que prevê um superávit primário de 34 bilhões e 300 milhões de reais. As regras fiscais estabelecem um limite de tolerância de 0,25 ponto percentual em relação à meta central, o que autoriza um resultado entre zero e superávit de até 68 bilhões e 600 milhões de reais. E nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena, realizada nesta terça-feira, dia 24. O prêmio acumulou está estimado em 130 milhões de reais para o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira. Olha só. Os números sorteados foram 7, 9, 10, 21, 28 e 43. 136 apostas acertaram 5 dezenas e irão receber cerca de 27 mil reais cada. Quase 9 mil apostas acertaram 4 dezenas e irão receber 681 reais cada. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite de quinta-feira, dia 26, em qualquer lotérica do país ou pela internet no site ou aplicativo da Caixa. Gente, mas por hoje é isso. A parte de notícias aqui do Correio Petropolitano Debate terminou e agora a gente vai para a entrevista que foi feita pelo Hugo Petersen. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos.
Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui ao vivo com o Thales Gomes, que veio conversar com a gente sobre o projeto dele que foi selecionado entre 8.000 candidatos pela ONU, um projeto selecionado pela Organização das Nações Unidas. Tudo bem, Thales? Boa tarde. Tudo bem, Hugo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui no programa. Muito bom você ter vindo aqui conversar sobre esse petropolitano, né? Você petropolitano com esse projeto tão expressivo que conquistou essa marca tão expressiva, não é mesmo, Thales? Queria que você começasse, antes da gente falar do projeto especificamente, você fizesse uma apresentação para o nosso público. Maravilha. Bom, meu nome é Thales Gomes. Eu sou descendente de imigrantes italianos. Aliás, um beijo para minha avó de Cascatinha. Nasci e fui criado em Cascatinha, aqui em Petrópolis. Depois fui estudar no Rio, um beijo para minha avó Elza. Fui estudar no Rio, fiz mestrado em informática na UFRJ e também em ciências sociais na Rural.
empreendo há muitos anos, lancei em 2014 uma empresa chamada Plataforma Saúde, que foi basicamente um software de análise de risco para doença crônica, foi premiado pela MIT, pela Forbes, pela ONU também. E por conta dessa experiência empreendedora, acabei sendo exposto a muitos programas de incubação e de aceleração que muito me foram úteis, esse conteúdo, essa metodologia que eu fui exposto. E aí, já falando um pouco sobre o Trilhar, a ideia nasceu justamente dessa curadoria de conteúdo que eu fiz para lançar esse programa de educação empreendedora. Então, sou petropolitano, morei muitos anos no Rio, tenho uma experiência grande empreendendo, minha experiência acadêmica é na área de tecnologia e de ciências sociais, e hoje eu trabalho para a ONU e também toco o Trilhar, que é esse programa de educação empreendedora. Queria que você falasse, Thales, para a gente poder agora começar de fato a falar sobre, que você explicasse o que é o Trilhar. Maravilha. O Trilhar é esse programa de educação empreendedora voltada para alunos de anos finais de fundamental e ensino médio, ancorado em 3 pilares: empreendedorismo, lato sensu, tecnologia e educação financeira. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, não necessariamente a gente está falando de formar empreendedores, mas de trabalhar as competências e as habilidades empreendedoras que nós acreditamos serem úteis para qualquer trilha, qualquer caminho que o jovem decida seguir. Então, eu quero assumir uma sucessão de empresa familiar, quero trabalhar para uma grande empresa, quero fazer concurso público. Tem habilidades, inquietude, resiliência, resolução de problemas, pensamento crítico, oratória, habilidade de falar em público, que são úteis para qualquer caminho que o jovem decida seguir. Então, no pilar empreendedorismo, nós trabalhamos essas competências. Quando a gente fala de educação financeira, eu, quando me formei no ensino médio, senti falta disso, sabe? A gente é jogado no mundo, tem que tomar decisões que muitas vezes vão impactar o resto da nossa vida e você não sabe o que é o imposto de renda, como fazer o imposto de renda, como funcionam os impostos, como funciona uma organização financeira para você fazer o básico, né? Que é quanto entra, quanto sai, e essa conta precisa ser superavitária para você não ter problemas financeiros. E no que diz respeito, então a gente trabalha essas competências também, esses conteúdos com alunos já a partir dos 11 anos de idade, 6º ano do fundamental. Quando a gente fala de tecnologia, esse também é um tema muito amplo e muitos pais perguntam pra gente, mas do ponto de vista concreto, que ferramenta, que metodologia meu filho vai aprender? Bom, nós trabalhamos tecnologia no sentido de também não só explorar as ferramentas que vão ser úteis para esses jovens no futuro, e aí quando a gente fala de inteligência artificial, que está super em alta, no hype agora, a gente tem uma população que lê pouco, por isso escreve mal, e tem dificuldade de interpretar texto. Por que isso é importante quando a gente fala de tecnologia? Tem uma máxima em tecnologia que é trash in, trash out em inglês, né? Ou seja, se entra dado ruim, sai dado ruim. Isso se aplica à inteligência artificial no sentido de que se você faz prompts ruins, ou seja, manda comandos pobres para a inteligência artificial, a tendência é que você tenha também respostas pobres. Quanto melhor você formular a sua pergunta, quanto mais completa ela for, com contexto, com a função específica, né, que é o job to be done da inteligência artificial, melhor vai ser o produto que ela vai te entregar, as respostas. Por isso que é importante a gente trabalhar a leitura, trabalhar a interpretação de texto e tudo isso nesse ambiente de tecnologia. Isso tudo para dizer que no pilar tecnologia do Trilhar, nós trabalhamos todas as competências que nós entendemos necessárias para o aluno se apropriar dessas ferramentas, aproveitando que eles são nativos digitais, quer dizer, já nascem com muitas dessas habilidades por serem usuários dessas tecnologias, para que eles possam colocar na caixinha de ferramenta deles elementos que possam ajudá-los a tomar boas decisões de carreira no futuro. Então, o Trilhar é um programa de educação empreendedora, de tecnologia e de empreendedorismo e de educação financeira para anos finais de fundamental e para ensino médio. E a gente até pode destacar, Thales, que muitos desses tópicos que envolvem o Trilhar são essenciais para a formação do cidadão. Não apenas para aquele que está, como você mesmo disse, não apenas para aquele que está procurando uma área do empreendedorismo, mas sim para realmente a formação da pessoa, para a preparação da pessoa dentro da nossa sociedade, das exigências da nossa sociedade. São tópicos que deveriam estar, né, a gente pode afirmar que deveriam estar num currículo escolar para justamente fazer uma pessoa preparada, um cidadão preparado, mas que por conta dessa deficiência, aí entra Trilhar justamente para dar esse apoio para a população. Perfeito. E esse é um ponto importante porque a gente não quer competir com a escola, pelo contrário, reconhece a importância da educação formal e a gente quer usar esses elementos de marketing digital, de games, a gente acredita muito nos jogos como porta de entrada para atrair e aproximar o jovem do saber formal, para complementar essa formação super importante que as escolas dão. Perfeito, Thales.
E a gente pode destacar também que hoje, o dia 23 de fevereiro, é um dia significativo para trilhar, não é mesmo? Com certeza. O Trilhar, ele eu posso dizer que é uma startup, né? Ele foi sendo construído ao longo dos anos, com essa minha experiência empreendedora, mas ele foi lançado mesmo em agosto de 2025, então é recente. O que a gente fez no segundo semestre do ano passado foi, então, uma série de projetos piloto em escolas referência aqui da cidade, como o PRW, o PENS, que abraçaram a ideia e toparam rodar esses projetos piloto nas suas unidades. E com essa experiência a gente foi ajustando o conteúdo, metodologia, vendo aquelas atividades que funcionam melhor do que outras, e para lançar o Trilhar 2026. Estou falando isso porque no ano passado, também nesse momento de tatear caminhos para o Trilhar crescer, nós participamos de uma chamada da Unesco que estava buscando projetos com algum elemento de empreendedorismo social, de trabalho comunitário, usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Nós escrevemos, então, o projeto do Trilhar, participamos de uma seleção com 8.250 candidatos do mundo todo, onde a Unesco selecionou 50 projetos para contemplar com um recurso financeiro e também com mentorias para ajudar o projeto a crescer. O Trilhar foi um dos 50 projetos selecionados, foram 2 só do Brasil, dentre eles o Trilhar. E o dia 23, como você falou, marca um momento importante, porque nós começamos a receber essa mentoria da equipe da Unesco desde o final do ano passado, para hoje começarmos as aulas nos colégios associados do Trilhar, do que a gente chama de Trilhar Labs, em parceria com a Unesco. Então são laboratórios onde a gente trabalha esse conteúdo de tecnologia, empreendedorismo e educação financeira, com o pano de fundo da temática que a Unesco quer trabalhar esse ano, que é a promoção da paz e a diversidade intercultural. E eu queria saber, Thales, é claro, a gente tem a grande importância dessa injeção financeira, é claro que você destacou, dessa mentoria, mas qual a importância para você desse reconhecimento, dessa seleção da Unesco? Olha, boa pergunta, né? Eu já trabalho com impacto social há muitos anos. Como falei, uma iniciativa anterior também foi reconhecida por organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Forbes, e agora o Trilhar, reconhecido pela Unesco. Eu acho que é sempre um lembrete de que pequenos gestos e pequenos projetos podem chamar a atenção de instituições grandes. A gente não precisa ficar olhando para importar soluções de fora ou achar que no Rio ou em São Paulo é que tem as soluções. As soluções estão aqui em cabeças de petropolitanos. Os nossos jovens criam soluções interessantíssimas nas dinâmicas do Trilhar. Então, acho que é um lembrete, primeiro, de que é possível estudar, se dedicar, se esforçar e a recompensa vem. E também acredito que esse tipo de premiação, de reconhecimento de instituições como a ONU, como a Unesco, são oportunidades da gente reforçar a nossa missão de usar a tecnologia e o conhecimento para melhorar a vida das pessoas. A minha vida melhorou por conta de oportunidades na educação. Eu sou bolsista da Fulbright, que é um departamento ligado ao governo dos Estados Unidos. Fui como bolsista estudar fora, tive esse privilégio. E muito do que eu aprendi fora e nesses outros programas que eu citei empreendendo, eu trago para dentro do Trilhar, para ajudar os jovens, a próxima geração de protagonistas, como eu gosto de dizer, porque quem está em sala de aula hoje é quem vai ser o prefeito de amanhã, o vereador, é que vai ser o empresário, que vai empregar, é que vai trabalhar numa grande empresa. Então, nós acreditamos realmente que estamos fazendo um esforço grande para ajudar a inspirar a próxima geração de protagonistas a tomar boas decisões no futuro. Perfeito, Thales. E agora, para a gente já ir podendo finalizar a nossa entrevista de hoje, que acabou sendo um pouquinho mais curta do que deveria, né? Que a gente poderia conversar bastante sobre o assunto. Eu queria saber como que o Trilhar funciona. Você já falou que tem algumas escolas parceiras, como é que é essa parte? Perfeito. Bom, do micro para o macro, né? Uma aula padrão do Trilhar, digamos assim, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, tem uma exposição teórica curta, né, o primeiro terço da aula. O segundo terço, a gente tem uma atividade em duplas ou trios, né, grupos pequenos para consolidar aquele conteúdo. E o terceiro terço da aula, nós trabalhamos em grupos maiores, que é aquele momento do aluno tirar aquela ideia do papel, colocar um projeto de pé, tem uma ideia, desenvolver um aplicativo. Então, ele se reúne em grupos maiores para poder colocar essas ideias para frente. Indo para o macro, eu acho que mais em linha com a tua pergunta, hoje nós estamos em parceria com o Cefet Petrópolis, montando uma turma lá nesse programa da Unesco. Estamos com parceria com o Poder Público Municipal também, conversando com algumas escolas municipais para a gente implementar o Trilhar financiado pela Unesco.
E também já fechando e começando hoje, essa semana, as aulas do Trilhar Labs, esse programa em parceria com a Unesco, no Cefet, na FAETEC de Quintino e de Marechal Hermes. Também estamos em negociação para expandir esse piloto que agora já está implementado no Colégio Pense Petrópolis e também no PRW Petrópolis. Então, se você tem interesse, se você não estuda em nenhum desses colégios que eu citei, que já estão associados à rede de trilhar, e tem interesse em se matricular seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, de 11 a 17 anos, trilharedu.com.br, lá tem todas as informações sobre as matrículas. Podem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer ajudar os seus filhos, suas filhas, ou você, jovem que está nos assistindo, a dar o próximo passo nas suas decisões de carreira e de vida. Perfeito, Thales. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Acho que é isso, eu queria deixar essa mensagem final. Primeiro, agradecer o convite, sempre um prazer estar aqui, e dizer que o Trilhar foi pensado, desenhado com muito carinho por uma equipe grande, Aqui nos bastidores tá a Marina, o Luan da nossa equipe, o Pedro, tem uma série de pessoas fazendo essa construção para o Trilhar acontecer, e todo esse conteúdo, método é pensado com muito cuidado. Um recado para os pais, para a gente fechar. Esses jovens, os nativos digitais, eles já estão consumindo esse conteúdo de marketing digital, de empreendedorismo na internet. E com todo respeito aos influenciadores que estão fazendo o seu trabalho, muitas vezes eles não têm esse compromisso pedagógico que a gente tem no Trilhar. A ideia é a gente canalizar essa energia do jovem, essa inquietude que ele busca conhecer sobre esses temas para o ambiente controlado da sala de aula. Nós sobrepusemos, a gente sobrepôs o conteúdo do Trilhar à BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o que o MEC diz que cada aluno deve ser exposto em cada faixa etária. Então, o conteúdo foi pensado com muito cuidado para conduzir os jovens a encontrarem conteúdo de qualidade dentro das áreas de interesse dele, como marketing digital, empreendedorismo, tecnologia e educação financeira. Então, mais uma vez, fica o convite para conhecerem o Trilhar em trilharedu.com.br. Obrigado mais uma vez. Perfeito, Thales. Muito obrigado a você por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui no programa e ter esse bate-papo, essa conversa, que, é claro, é muito importante a gente destacar essas diferentes maneiras de se educar, esses diferentes artifícios da nossa educação. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.